Saudações cruzmaltinas a todos vocês que estão ligados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos nessa noite de domingo para falarmos do nosso Vasco dia 22 de dezembro de 2024, algumas situações importantes acontecendo em relação ao mercado da bola. O Vasco segue se movimentando. Ontem, no nosso último conteúdo, eu teci duras críticas à gestão do Vasco, né, pela questão da demora para encontrar jogadores, né, a situação a qual o Vasco se porta no mercado também, a diretoria do clube, né, a gente criticou bastante aqui. Mas o Vasco segue no mercado, tá, gente? Vamos falar aí sobre números do treinador Fábio Carille, vamos falar também sobre Davi Luiz, tá? Vamos falar aí sobre o Balbuena, tá sendo ventilado no Vasco, zagueiro, né? Na minha opinião é bom jogador. Vamos estar falando sobre o David Ricardo, zagueiro do Ceará, sobre o nosso querido Leandrinho, que pode estar de saída, e sobre o atacante Marcos Paulo, tá, gente? Isso mesmo, ele que é cria do Fluminense, está lá no Atlético de Madrid. Então, meus amigos, dito isso, é o seguinte, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o link do nosso vídeo, tá tudo aqui embaixo. Você pode se inscrever, é de graça, show de bola, nos ajuda bastante. Para deixar o like é só apertar aí no botão onde tem um joinha. Para compartilhar, tá escrito compartilhe. Joga lá nos seus grupos de WhatsApp, nos ajuda muito, né? Infelizmente, às vezes a plataforma acaba não recomendando o nosso conteúdo, acaba ou recomendando horas depois, né? Então você compartilhando, outras pessoas conseguem acessar o nosso vídeo. Se torne membro também do canal, tem aí o botão escrito seja membro. Simples, rápido e fácil, você vai pagar aí a partir de R$2 por mês, já ajuda aqui o nosso canal a ficar de pé, já sendo um provedor do nosso canal, e concorre também a camisas do Vasco, aquelas que eu já falei para vocês que eu quero sortear, a camisa aqui da Vaz Montanha e outra camisa também do nosso gigante. Então dá essa força aqui para o nosso crescimento. De tudo isso, vamos embora, que está começando mais um Expresso News aqui no canal Vascaíno desde sempre. Olha, meus amigos, assim, logo de cara, né, eu quero deixar claro para vocês que nós vamos voltar aí à rotina normal. Amanhã, né, já nessa madrugada aí de domingo para segunda, já teremos novamente o nosso Madruga Vasco, tá? Por isso eu estou gravando o nosso Expresso News hoje no início da noite, para dar um espaço entre um conteúdo e outro. E aí nós já voltamos amanhã cedo, naquele horário normal já, às 5 da manhã, no máximo 5h30 da manhã, com o nosso Madruga Vasco. Então fiquem ligados, qualquer novidade que surgir de agora em diante na parte da noite, a gente vai trazer amanhã cedo para vocês, sem falta. Valeu, galera? Combinado? Show de bola? Então olha só, logo de cara eu quero fazer uma correção aqui para vocês. Ontem eu afirmei que a contratação do atacante Eric Pulga, do Ceará, que está indo jogar com a camisa do Bahia, né? Eu afirmei que a contratação estava amarrada em algo em torno de 19 milhões de reais. Mas hoje o Sport TV, na verdade, esclareceu isso aí para o Brasil inteiro, ao vivo, na programação, na parte da tarde, né? Afirmando que a transação está na casa de 30 milhões de reais. Estão corrigindo, não é 19 milhões, e sim 30 milhões de reais aí é a transferência envolvendo Eric Pulga. Eu critiquei muito a diretoria do Vasco, né? Mas esse valor já dá uma salgada, né? Mas quando se quer comprar, dá para fazer uma composição. Mas enfim, o que foi, foi. Agora vamos ver o que está por vir. Alguns torcedores, alguns colegas comentam assim: Álvaro, mas ele, poxa, deixou de vir jogar no Vasco, onde ele poderia ser titular, para ir ser reserva no Bahia. Galera, mas existe uma diferença. Hoje o Vasco ainda não vendeu a SAF, a gente não sabe quem vai ser o futuro investidor da SAF do Vasco. Já no Bahia, todos nós sabemos que o dono do Bahia é o Grupo City. Então por isso que tem muito jogador novo que está vendo com bons olhos e jogar no Bahia, porque sabe que amanhã ou depois pode jogar na Espanha com a camisa do Girona, pode pintar de repentemente, porque não, se for bem, lá no plantel do Manchester City ou em outros clubes espalhados mundo afora do Grupo City. É isso que salta aos olhos dos atletas aí na casa de 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 anos no máximo, mais ou menos aí. É o que está fazendo a diferença para alguns jogadores nesse momento quererem atuar no Bahia. Como, por exemplo, se amanhã ou depois o Vasco fechasse uma parceria com a FSG, a Fenway Sports Group, que são os donos do Liverpool da Inglaterra.
Alguns jogadores já iam olhar para o Vasco diferente, que ia falar, poxa, a gente pode pintar lá na Europa. Assim como se o Vasco vendesse a SAF também, de repente, para o dono do Newcastle, né? Então tem essas situações aí, tá, gente? Então não é que o Vasco hoje é menor do que o Bahia, não é que o Vasco não paga ninguém, não é que o Vasco não tenha dinheiro. Tem muita gente falando, não, o Vasco não tem dinheiro, o Vasco não tem dinheiro, o Vasco não tem dinheiro. Gente, vamos lá. Uma coisa é você ter dinheiro sobrando, outra coisa é você passar fome. Sabe como é? Sabe como é? Uma coisa é você ter ali uma conta bancária com 100 mil ali extra, guardado para emergência, com a vida resolvida. 100 mil, 1 milhão, sei lá. Outra coisa é você não ter a conta bancária sobrando, mas não falta comida dentro de casa. É meio que por aí. O Vasco tá meio que assim, não tem dinheiro sobrando, mas não tá faltando para pagar as contas. Tanto que não tá faltando que o Vasco fechou o ano sem antecipar nenhum centavo do ano que vem das receitas de 2025 e com o salário de todos os jogadores em dia, negociando direito de imagem, negociando parcelamento de dívidas, reparcelamento, pagando os parcelamentos. Então não é que o Vasco não tem dinheiro, as pessoas confundem muito, às vezes é muito 8 ou 80, ou acha que tem que gastar aí 500 milhões em um ano para montar um time, ou acha que não tem nenhum real. Não, gente, a questão do Vasco não é que o Vasco não tem nenhum real para contratar. O Vasco tem um dinheiro destinado para o futebol, sim. A diretoria do Vasco já afirmou há poucos dias atrás que o planejamento do Vasco para 2025 está em torno de 500 milhões de reais. Só para manter a operação do futebol fica na casa de 250 a 300 milhões, porque tem 13 meses de salário, que são 12 meses mais o 13º, de todo o plantel do elenco, né? É claro, mais o futebol feminino ali, a base, né? E as viagens, né? Viagens, conta de luz, conta de água, funcionários do clube, tudo isso, na casa aí de 300 milhões de reais. Os outros 200 milhões de reais são dívidas, são parcelamentos, N situações, contratações que já foram feitas, e aí sobraria uma beiradinha, para o Vasco estar fazendo um eventual investimento, mas não significa também que o Vasco vai poder ir lá ir ao mercado agora e gastar 100 milhões na próxima janela. Não, não é assim também. Mas que o Vasco também não está aí zerado. Tem muita gente aí que é 8 ou 80. Ou acha que o Vasco tem que gastar aí 1 bilhão no ano, ou acha que o Vasco não tem condição de contratar nenhum jogador. Não é desse jeito. O Vasco vai contratar. O Vasco está buscando. A minha crítica à diretoria do Vasco não é pela falta de dinheiro. Isso aí, gente, a dificuldade financeira que o Vasco vive hoje, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, mas não é só o Vasco que tem dificuldade financeira, o Fluminense tem dificuldade financeira, o Santos tem dificuldade financeira, o Atlético Mineiro, se não abrir o olho, daqui a pouco vai ter também, o Urubu já está falando em austeridade. Então, dívida, o Corinthians, dívida é uma coisa que todo clube no futebol brasileiro tem. A diferença é como cada clube lida com a sua dívida. É por aí. E o Vasco hoje está lidando de uma forma diferente. Ao invés de jogar a dívida com a barriga para frente, não pagar e fazer mais dívidas pensando no hoje, não. O Vasco está pagando as dívidas anteriores e evitando de fazer dívidas maiores para o futuro. Mas o Vasco tem condição de ir ao mercado para contratar pontuais jogadores. Como, por exemplo, o Vasco vai receber o dinheiro do Orediano, vai receber o dinheiro do Palácios. Só aí já vai dar quase 14 milhões de reais. Só aí. 14 não, perdão, quase 26, de 26 a 28 milhões de reais só com do dinheiro do Orediano e do Palácio. A primeira parcela do Orediano e o dinheiro do Palácio. Tá, meus amigos? Tem a questão do Capasso que pode ser vendido se for. O Vasco pode pegar mais um dinheiro também. Tem a questão aí do Ryan, que se o Ryan for vendido pode ser uma transação aí enorme, pode ser muito bom pro Vasco. Tem a questão aí do Leandrinho, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Tem a questão de outros jogadores do plantel que podem deixar o clube e o Vasco vai fazer caixa, vai fazer dinheiro para ir ao mercado. E além dessas possíveis eventuais vendas de jogadores, dá para o Vasco contratar uma contratação aqui, outra ali. Quer ver um exemplo que dá? O Pedrinho chegou no meio do ano passado, o Vasco estava com o cofre da SAF zerado. O cofre da SAF do Vasco estava zerado. O Vasco foi lá no Atlético Paranaense, pegou o Hugo Moura por empréstimo, já com a opção de compra, e agora vai tentar sacramentar a compra dele. Como é que não tem dinheiro? Tem, mas é limitado, é parcelado, é dentro de uma realidade, tá, gente? Então, só para ficar bem esclarecido para vocês, o que eu reclamo aqui são os critérios da diretoria do Vasco, são a maneira que o Vasco se porta no mercado, o jeito que o Vasco busca jogadores aí
no mercado da bola. Isso me incomoda e me incomoda muito, porque a gente vê que não tem planejamento, não tem critério. Hoje você busca um centroavante de 1,90 m de 35 anos, só um exemplo. Amanhã você busca um ponta direita de 1,60 m de 19 anos. É por aí. O Vasco não tem critério. Uma semana negocia com 2, 3 treinadores aí de DNA ofensivo, de jogar no 4-3-3, 4-2-3-1, aquela coisa toda. Numa outra semana você traz um treinador que tem características defensivas. Não estou criticando o nosso treinador. Estou dizendo que o critério do Vasco que não bate. Isso aí passa pelo amadorismo da atual gestão em relação ao futebol. Tá, gente? Vamos ser sinceros, porque o Pedrinho foi para a última janela no meio de ano, mirou alto demais e não conseguiu trazer zagueiro nenhum. Eu não sou o dono da verdade, gente. Não sou o dono da verdade. Mas eu trabalho com fatos. E isso aí é inegável. A gente não pode negar esses fatos que aconteceram aí nos últimos meses em relação à gestão do futebol do Vasco, tá, gente? Só para ficar bem claro, se tratando ainda do mercado da bola, tá? A situação aí com o David Ricardo teria esfriado, o zagueiro do Ceará, né? O Vasco estaria priorizando aí uma contratação de um de um zagueiro mais experiente. A informação vem do GE. Globo. O próprio GE. Globo divulgou na tarde desse domingo, conhecido também como hoje, ou agora há pouco, né, que Davi Luiz, né, ventilado, especulado aqui no Vasco nos últimos dias, né, ele não está no plano do Flamengo para 2025. Isso mesmo, Davi Luiz não estaria nos planos do Urubu para a temporada do ano que vem. Davi Luiz, que não é tão quisto assim pela torcida do nosso rival, não é tão querido aqui no nosso arquirrival do Rio de Janeiro, né? Então ele poderia, quiçá, talvez, de repente, pintar no Vasco, continuar morando na mesma cidade, no mesmo ciclo familiar, de amizade, tudo a mesma coisa. A diferença é que ao invés de ele pegar o carro para ir treinar lá no Ninho do Urubu, né, ou na Gávea, ele vai pegar o carro para vir treinar no CT Moacir Barbosa. No dia de jogo, ao invés de ele se concentrar perto do Maracanã, ele vai se concentrar perto de São Januário. Basicamente seria essa a diferença. E é claro, jogaria com a camisa do Vasco, mas eu não estou afirmando nada para vocês. Mas segundo o GE. Globo, o zagueirão aí, que já tem seus 37 anos de Copa do Mundo, zagueiro de Arsenal, né, zagueiro aí de Chelsea, né, historicamente aí com a camisa do Chelsea, né, jogou aí no Urubu, infelizmente, né, não gosto de falar, mas tá até no Urubu até o momento. Então, tá na mira do Vasco, né, o Vasco estaria de olho nele. A gente não sabe se tem algo em concreto e oficial, se é apenas algo de bastidores mesmo, né? Ou se realmente, né, vai acontecer ou não. O fato é que ele tem seus 37 anos já, 1,89 m de estatura, né? O empresário dele é o Giuliano Bertolucci, que é o mesmo empresário que está no meio do trâmite aí envolvendo a venda da SAF para o grupo ali, possivelmente, que pode ser para o grupo do Evangelos Marinakis, né? O Giuliano Bertolucci ele é um empresário do Davi Luiz. Davi Luiz, nessa temporada de 2024, com a camisa do Flamengo, entre competições, Campeonato Carioca, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, ele entrou em campo em 36 jogos e anotou 3 gols, né? Para um zagueiro são bons números aí, se tratando de gol, são 36 jogos. Ele dá uns erros aqui, outros erros ali, que muita gente não concorda, eu também às vezes fico meio bobo de ver, mas tem momentos também que ele sabe se portar muito bem na defesa, né? E convenhamos, né, gente, muito erro infantil que a gente tem na nossa defesa hoje, a gente não teria com esse zagueiro de 37 anos. Já tem seus 37, né? Deixa a gente meio encucado, né? Mas não sei, vamos ter que aguardar aí. Por enquanto, nada oficial. Apenas aí mera especulação, e segundo o GE. Globo, ele não estaria fazendo parte do planejamento do Urubu para a temporada de 2025. Ainda se tratando de zagueiro, isso mesmo, hein, gente? Fabiano Balbuena, ele mesmo, ex-Corinthians, campeão brasileiro com o nosso rival lá do futebol paulista. Balbuena, que se eu não me engano, acho que já trabalhou com o Fábio Carilli, né? Meus amigos, o Balbuena, segundo aí o X do João Van Boysen, gostaram, né? O X do João Van Boysen, o Vasco estaria aí, né, tentando a contratação de Fabiano Balbuena, ele que está atualmente vestindo a camisa do Dinamo Moscou lá no futebol russo, tá, gente? Ele estaria lá no futebol russo. O Vasco estaria então tentando a contratação do zagueiro paraguaio de 33 anos, tá? Ele que tem 1,89 de estatura, joga como zagueiro, tá avaliado no Transfermarkt por 2.800.000 euros, mais ou menos aí 19 milhões de reais na cotação atual, e tem contrato com o clube russo até o mês 6, né? Até junho de 2025.
2025. Então já está quase terminando o contrato dele lá, um pouquinho mais de 6 meses para o contrato se findar. Com isso o Vasco estaria aí de olho, né, interessado na contratação do zagueiro Fabian Balbuena, que teria, né, supostamente sido um dos nomes apontados, indicados pelo nosso novo treinador, Fábio Carille, tá, gente? Vamos aguardar se isso é verdade mesmo ou não. Como eu sempre digo, né, o tempo vai nos mostrar. Se for mentira, se for cavadinha, o assunto vai morrer por aí, e se for verdade, a gente vai tomando conhecimento dos próximos capítulos ao longo das próximas horas, ao longo dos próximos dias. Fato é, gente, que Fabian Balbuena, ele começou a sua carreira no futebol paraguaio, como eu já mencionei, ele é paraguaio, jogou em 4 clubes paraguaios, começou bem de baixo mesmo, começou ali no Cerro, deixa eu ver, Cerro Framno, né, lá no Paraguai, depois jogou no Rubio Nu, também no Paraguai, depois foi atuar com a camisa do Nacional do Paraguai, depois jogou no Libertad, né, um dos maiores clubes do futebol paraguaio. Aí, meus amigos, é o seguinte, teve 2 passagens pelo Corinthians aqui no Brasil, nosso rival, né, depois foi jogar na Premier League com a camisa do West Ham da Inglaterra, e 2 passagens também pelo Dinamo Moscou, clube aonde atualmente ele se encontra, tá, gente? Na temporada 24-25, ele entrou em campo em 12 jogos, fez um gol e anotou uma assistência. Então notem que ele não é titular absoluto, é bom jogador, tem seus 33 anos, tem qualidade, é um zagueiro firme, é outro jogador que não comete erros, com todo o respeito, tá, gente? Tem gente que concorda, tem gente que discorda do que eu vou falar aqui agora, e eu respeito e compreendo a opinião de cada um, mas eu acho que se fosse para escolher entre o Balbuena e o Davi Luiz, eu escolheria entre o Balbuena. Por quê? Primeiro fator, a idade. Balbuena tem 33 anos, Davi Luiz já tem seus 37. Mas o Davi Luiz, por outro lado, tem uma qualidade, uma prateleira elevada. Mas eu acho que a idade, né, nesse caso aí, acaba pesando mais a favor do Balbuena, tá? E outra situação também que pesa, né, gente, é que o Balbuena jogou no Corinthians, tem camisa pesada, já trabalhou com o Carille, conhece até mesmo o Piton, se eu não me engano, e o João Vitor, se eu não me engano, deve conhecer sim, pelo menos de treinamento, né? Isso ajudaria muito rápido na adaptação aqui no Rio de Janeiro com o elenco do Vasco, né, com o nosso time, né? E também, gente, é o seguinte, o Davi Luiz é jogador do rival, né? Ele pode pintar no Vasco, pode virar bacalhau, pode arrebentar e coisa e tal, ser o nosso xerifão aí, tudo, mas assim, é complicado. Tem sempre aquela pulguinha atrás da orelha quando vem um jogador do nosso maior rival para jogar no nosso time ou vice-versa, né? Então, eu, nesse momento, se eu pudesse escolher um dos dois, se os dois falassem assim, eu topo, se não desse para contratar os dois, só tivesse como trazer um, eu iria no Balbuena. Deixa a sua opinião, quem você prefere? Fabian Balbuena ou Davi Luiz para compor aí, para fechar a zaga do Vasco aí, ao lado de João Vitor, ao lado de Lucas Freitas, se o Léo Pelé permanecer, de repente aí o Luiz Gustavo, o Maicon, né, o Lincoln da base, enfim, vamos ter que aguardar. Fica o registro para vocês então, segundo o X do João Van Bansen, né, o Vasco estaria tentando a contratação. Eu só esqueci de pesquisar uma situação, né, o clube é russo e o Vasco tem um imbróglio na justiça envolvendo a 777, que é americana, né? A gente sabe que algumas empresas russas não podem fazer negócio com empresas norte-americanas por conta de sanções internacionais, punições, né? Então eu não sei se poderia, mas se o Vasco estiver negociando é porque deve poder, né? Vamos ter então que aguardar o desfecho dessa situação nas próximas horas, nos próximos dias. Provavelmente a gente vai tomar conhecimento, pode ficar tranquilo que eu vou trazer aqui para vocês, torcedor e torcedora do Vasco da Gama. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre outro jogador, tá? Que pode estar de saída. Calma que eu já vou falar do atacante. Eu vou falar primeiro do nosso querido cria da base, Leandrinho, né? É o Leandrinho que vai completar ainda 20 anos. Ele que tem apenas 19 anos. Cria da base do Vasco. Um garoto de um coração enorme, né? Todo mundo fala muito bem dele. Eu não conheço particularmente, mas todos os jogadores do Vasco falam muito bem dele. Fala que ele é um rapaz muito alegre, muito humilde. Tá sempre apoiando, muito bom nos treinamentos. Sempre que entra em campo aí com a camisa do Vasco pelo profissional até hoje, vem aí performando. É claro, não dá para performar em alto nível todo jogo, mas dentro da medida do possível, por ser um jogador de 19 anos apenas, por ter o peso de substituir o Lucas Piton, que é o nosso melhor lateral de todo o plantel, tanto direito quanto esquerda,
na minha opinião, né, o Leandrinho consegue sim segurar bem assim esse peso, né, segurar bem essa responsabilidade. Fato é que o Leandrinho já se despontou, ele consegue fazer gol, corre, tem imposição física, coisa e tal. Todo dia teve um jogo aí que ele deixou a gente com raiva no Campeonato Brasileiro, mas faz parte, não dá pra você acertar tudo em todos os jogos. Mas o Leandrinho, gente, a gente tomou conhecimento há poucos dias de que o Vasco poderia estar vendendo ele, né, poderia estar negociando a venda, no caso, né, sacramentando a venda do nosso lateral esquerdo, cria do Vasco. Fato é, tá, que está sendo ventilado, né, nesse domingo aí, de que o Vasco teria recusado uma proposta de 3 milhões de euros do clube do Catar chamado Al Rayyan. Tá, calma, que não é o Rayyan do Vasco não, é o Al Rayyan lá do futebol do Catar, teria oferecido 3 milhões de euros pela contratação de Leandrinho por 50% dos direitos econômicos do jogador. Daria aí 19, quase 20 milhões de reais na cotação atual do euro, tá, gente? O Vasco então teria recusado no primeiro momento a proposta do clube do futebol do Catar, o Al Rayyan. Gente, se 50% dos direitos econômicos do jogador foi oferecido 3%, sinalizou de que o clube do Catar entendeu que o jogador vale 6 milhões, né? Porque se eles ofereceram 3 milhões por metade do percentual dele, eles entenderam que o garoto vale 6 milhões de euros, 6 vezes 6, 36, mais um pouquinho aí que tem alguns centavos, 37 milhões e meio de reais seria o valor de mercado hoje, segundo o clube do Catar teria sinalizado para o Vasco com essa proposta. Eu entendo que dá para o Vasco encontrar um pouco a mais nesse jogador, porque ele só tem 19 anos, já performou em alto nível numa Série A de Campeonato Brasileiro, como eu já mencionei, substituiu um jogador que tem nível para jogar em seleção brasileira, talvez até mesmo em seleção italiana, que é o Lucas Piton, tem faro de gol, pega bem na bola, tem um bom cruzamento, tem imposição física e tem muito a desenvolver. Então eu acho que para nós aqui, 20 milhões de reais parece que é um dinheiro legal, mas para o pessoal lá da Europa, sobretudo do Catar, 3 milhões é nada, é niente. É bem parecido com o dinheiro que o Vasco gastou, por exemplo, para ir lá no Náutico para tirar o Matheus Carvalho de lá. É muito pouco, o Vasco pagou 2 milhões de reais para contratar o Matheus Carvalho junto ao Náutico. Só uma alusão, tá? Seria mais ou menos aí, um pouquinho a mais do que lá pro clube do Catar, não aqui se tratando da nossa moeda. Mas para eles lá é pouca coisa, então eu acredito que dá pro Vasco pedir mais. De 6 milhões, dá pra pedir aí 8 milhões de euros, de repente 9, por que não 10? Pede 10, vamos negociando até chegar num denominador comum. Tem gente falando assim, pode ir embora, não sei o que lá. Eu acho que não é por aí, não é para mandar um garoto embora assim. Tá? Mas por outro lado também não dá para querer supervalorizar, né? Pedir aí 80 milhões de reais, né? Mas é claro, se a gente conseguir vender por esse valor, sensacional. Mas eu acho que dá para encontrar um valor um pouco melhor. Vamos aguardar também, a gente não sabe se isso aí é verdade ou não, né? Mas se for verdade, seria bacana se o Vasco conseguisse fazer dinheiro. Uma vez que o Piton tem contrato com o Vasco, a gente não tem nada concreto que ele deva sair, deve permanecer no Vasco para a temporada do ano que vem, pelo menos até o momento, né? O outro lateral, o Vitor Luiz, o Vasco já fez uma proposta para renovar com ele, né? Por mais, acho que se não me engano, acho que por mais 2 temporadas, se eu não me engano. Deve permanecer. Então o Riquelme está voltando de empréstimo, né? Então pode ser que o nosso Leandrinho deixe o Vasco aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Vamos acompanhar essa situação de perto. Se tratando aí agora de ataque, né, gente? Isso mesmo, o Vasco estaria negociando a contratação do atacante Marcos Paulo, segundo o Lancinete, tá? Isso mesmo, segundo o Lancinete, o Vasco estaria então ali trabalhando nas tratativas de negociações, tentando contratar aí o menino Marcos Paulo, ele que é cria de Xerém, da base do Fluminense, passagens por Atlético de Madrid, São Paulo, entre outras equipes, ele que só tem 23 anos, completa 24 anos agora em fevereiro de 2025, tem 1,86 m de estatura, tem imponência física, né, bem fininho, tem bastante velocidade, joga como ponta direita, ponta esquerda ou centroavante, né, ele é bastante versátil no setor de ataque, tá, gente? Seu melhor pé é o pé direito e ele está avaliado pelo Transfer Market por 1 milhão de euros, mais ou menos 6 milhões e 300 mil reais na cotação atual do euro. Esse seria o valor dele de mercado. Ele tem contrato com o Atlético de Madrid até o dia 30 de junho de 2026, ou seja, mais, deixa eu ver, mais 1 ano e meio, né, de contrato com o Atlético de Madrid. O menino Marcos Paulo tem, né? É o seguinte, como eu já mencionei, ele é cria da base do Fluminense, depois subiu ao profissional. No Fluminense ele entrou em campo em 17 jogos, marcou 14... Não, 17 jogos? Pera aí, eu anotei errado aqui, pô.
Enfim, tem 14 gols e 10 assistências com a camisa do Fluminense. Eu anotei errado o número de jogos dele aqui. Tá? Ele tem 14 gols e 10 assistências, tá bom, gente? Ele passou também pelo... Aí depois ele foi vendido pelo Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid emprestou ele ao Famalicão, onde ele jogou no Famalicão Sub-20. Também jogou no Famalicão Profissional. Foram 2 gols e 2 assistências no clube português. Depois no Mirandes da Espanha foram 15 jogos, 2 gols e 2 assistências também, né? E aí no São Paulo foram 29 jogos, 4 gols e 2 assistências, tá? Teve uma passagem breve também por empréstimo no futebol belga e agora se encontra novamente no Atlético de Madrid, clube ao qual detém os direitos econômicos do jogador. Ele não vem sendo utilizado lá, se não me engano, pelo Atlético de Madrid. Não é titular por lá, né? É uma aposta que o clube espanhol fez, né? Como o elenco Atlético de Madrid tem várias peças ali, se encontra bastante recheado, inclusive o Atlético de Madrid está brigando ponto a ponto pelo título do Campeonato Espanhol da temporada 24-25, ali frente ao Real Madrid e o Barcelona, né? Então, dito essa situação, dentro dessa situação envolvendo isso aí, pode ser que o jogador pinte no Vasco aí por empréstimo, tá? Isso mesmo, pode ser que ele pinte no Vasco. No primeiro momento, acredito eu que deve ser por empréstimo, né? Pode até ser que o Vasco firme a compra dele aí, mas é aquilo que eu falei, o Vasco não tem dinheiro para sair gastando assim. Tem um dinheiro destinado para o futebol, mas tem que ser usado com responsabilidade. Então, o Vasco deve estar tentando um vínculo com o jogador e juntamente ao clube espanhol por empréstimo, ele que tem mais 1 ano e meio de contrato. De repente, aí um empréstimo com opção de compra, né? Se der certo, se fluir, se acontecer, aí depois, né, quem sabe aí o Vasco pode estar tentando a contratação em definitivo. Fato é que ele é carioca, né, é do Rio de Janeiro, a família dele é do Rio de Janeiro, isso conta muito, isso pesa muito, né, como já mencionei, jogou no nosso rival aqui, o Fluminense, né, então isso pode acabar favorecendo, né, só jogou em 2 times aqui no Brasil, Fluminense e São Paulo. O Vasco seria a terceira equipe do futebol brasileiro que ele jogaria, né, tem apenas 24 anos, tem velocidade, tem a estatura para bola aérea, para ajudar também no momento no setor defensivo, né, é um jogador versátil, ponta direita, ponta esquerda, centroavante também. Quando ele consegue engrenar ali um bom ritmo de jogos, ele apresenta bons números, né? Não sei, eu acho que poderia ser uma boa, né? Pela idade dele, nós já temos o Verratti, temos o David, temos o Adson, né? Aí a gente teria um ataque leve, né? O Adson é leve, é novo, o David é leve, também é novo, né? Esse menino, se pintar no Vasco, Marcos Paulo, também é novo, é leve, também tem velocidade, né? Aí temos aí outros meninos, né, do próprio plantel, como o GB, como o Léo Jacó, né? Tem o meia ali, o Guilherme Estrela, tem outro meia ali, o JP, aí tem o Dimitri Payet, tem o Felipe Coutinho, tem o Paulinho Paula, tem o Jair, né? Tem o Hugo Moura que deve permanecer, né? Enfim, todas essas situações eu acho que pode cair bem no Vasco pro lado de campo, né? Mas o Vasco ainda assim precisa buscar no mercado um cara para jogar de 9, um cara ali, nem que seja um falso 9, tá, gente? Quer ver um exemplo? Não é que tem que buscar esse jogador não, mas só um exemplo. Um cara que faça a função, por exemplo, tipo como faz um Flaco Lopes, não, um Breno Lopes, ou como faz também o William Bigode, que joga tanto pelo lado do campo, sabe fazer dupla de ataque com algum outro atacante e joga como falso 9 também. O Vasco precisa de um jogador assim, que jogue como falso 9, que flutue na área, que saiba dialogar com algum outro atacante do lado, que seja um pouco mais versátil. Ou, é claro, se tiver dinheiro para trazer outro centroavante de calibre também, seria bacana. A questão é a bala, né? É a gaita para fazer isso, né? Até porque a prioridade do Vasco é zagueiro, mas vamos aguardar, tá? Eu vejo com bons olhos, sim, a contratação do menino Marcos Paulo, despontou muito bem no futebol brasileiro com a camisa do Fluminense, foi até que bem no São Paulo, mas o elenco do São Paulo tinha outras peças também, então ele não teve tanta oportunidade. No Atlético de Madrid não é que ele é ruim, é que é um elenco bastante recheado lá do Diego Simeone. Fica difícil, né? Fica difícil de tomar a vaga lá. Então ele acabou sendo emprestado para alguns clubes e pode ser então que ele pinte no Vasco aí. No primeiro momento, acredito eu, que poderia ser por empréstimo, tá, gente? Agora, deixa eu falar com vocês aqui no nosso treinador Fábio Carille, né? Fábio Carille que
que é o nosso novo treinador recém-contratado pelo nosso gigante da colina para assumir o nosso Vasco para a temporada de 2025, né? Os números dele nos clássicos do futebol paulista me chamaram a atenção. Tá, gente? Foram 40 clássicos, 40 jogos lá envolvendo clássicos, né? No caso, Corinthians, envolvendo ali Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras, né? Todos os clássicos do futebol paulista foram 40 jogos, 21 vitórias. De 40 clássicos, ele ganhou 21, tá? 9 deles ele empatou e só perdeu 10. De 40 clássicos, o homem só perdeu 10. A cada 4 clássicos, o homem só perde 1. Lá no futebol paulista, a cada 4 clássicos, ele só perdeu 1. Tá, gente? Isso é muito bom. Um aproveitamento de 60% nos clássicos lá. E em média, na carreira dele, o aproveitamento dele é sempre em média mesmo de 60%. Em média. Tá? E ele não sofreu gol em 16 jogos. De 40 clássicos, você não sofrer gol em 16, você só perder 10 e ganhar 21. Gente, os números do Carille em clássicos são excepcionais. A gente viu o que aconteceu entre Vasco e Flamengo no primeiro turno desse ano no Campeonato Brasileiro. Gente. Entrou para a história negativa do Vasco, aquela fatídica derrota. Né? Vocês imaginem aí, o Vasco tomou aquele 3-0 com o Botafogo desfilou em campo. Imaginem o Carille organizando a defesa do Vasco. O Coutinho sabe jogar bola. O Payet sabe fazer gol. O Verratti sabe jogar bola. Paulinho Paula sabe jogar também. Guilherme Estrela sabe jogar. Adson e David têm velocidade. Não precisa inventar muito. Se organizar a defesa e o meio-campo compactar certinho para poder diminuir os espaços no momento defensivo e sabendo sair jogar certinho no momento ofensivo, a gente vai ter um time muito, como é que eu vou falar para vocês? Assertivo. Um time muito... Ai, fugiu a palavra agora, gente. Um time muito assertivo. A gente vai ter um time aí muito... Vai acertar... Me fugiu a palavra aqui, né? Me fugiu a palavra aqui agora. Mas, enfim, a gente pode ter A gente pode aí ter... Eu, pelo menos, eu tô com uma boa perspectiva, tá? Tem muita gente torcendo contra, falando mal, mas eu tô com uma boa perspectiva. Os números do Carille são bons, tá? Eu acho que dá pra fazer algo diferente, sim. Mas vai depender... de como o Vasco vai se portar no mercado nas janelas de transferências e quem ele vai conseguir trazer para reforçar o nosso plantel. Tá, gente? Então, nesse primeiro momento é isso que eu tinha para trazer para vocês. Nessa noite de domingo, eu tô ficando por aqui. Um abraço para cada um e um casaca e tamo junto, tá bom? Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!